Então, boa noite, né? Todos os colegas aí, os nossos alunos que estão entrando na sala, né? Já vou informando para vocês que a partir desse momento eu estou gravando, né? Vou aguardar os colegas entrarem um pouquinho e em breve eu vou começar a conversar com vocês. Boa noite aos alunos que entraram. Eu já estou aguardando mais um pouquinho, tá, gente? Para a gente começar. Vou esperar mais uns minutinhos aí para a gente iniciar a aula, né? Aqueles que entraram agora, se puder colocar no chat se estão me ouvindo bem. Beleza. E aí, vocês já começaram a ter aula com outros professores? Está tendo muitas dificuldades? Vocês estão, não é a mesma coisa que está na sala de aula, né? Mas, assim, tem os seus problemas, né? Mas tem também o fato de você estar em casa aí e não sei se cada um, como que é essa questão do conforto de cada um, né? Porque até isso também pode ter algum problema também, né? Vocês não precisam ficar mudo não, viu? Ou vocês esqueceram? Acho que vocês esqueceram até do professor, né? É normal isso. Depois de anos-luz. Tudo bem, gente? Estou aparecendo só para falar que eu existo. Estou confinado como com vocês aí. Imagina, não sei se vocês estão confinados, né? Espero que vocês, dentro da medida do possível, vocês estejam confinados. Que eu também, na medida do possível, né? Que eu também tenho. Às vezes eu tenho que sair aqui de. Estou em Aracruz, mas às vezes tenho que ir para Vitória. Mas na medida do possível, mantendo o confinamento, né? Então tá bom. Acho que para quem tem criança deve ser mais complicado essa questão do confinamento, né? Meu Deus do céu, deve ser um negócio complicadíssimo. E se tiver gente doente, tiver criança, tiver pessoa de idade, aí o negócio deve pegar. E essa questão do confinamento, de cidade para cidade, tem gente que respeita mais, tem gente que respeita menos. Esses dias eu fui em Laranjeiras lá pegar um material, parecia que era festa de Natal. Tanta gente estava na rua, eu falei, meu Deus do céu. E detalhes, muitos sem máscara nenhuma, ou seja, como assim?
Mas enfim, é muito difícil a gente acreditar naquilo que a gente não vê, né? E nesse processo que vocês tiveram aula de. Vocês têm aula com o Leonardo, não tem? Leonardo de matemática. Vocês estão conseguindo, a parte dessas disciplinas de matemática, vocês estão conseguindo acompanhar bem? Mais ou menos? Ah, entendi. Vocês estão tendo fundamentos de matemática e estatística. É fundamentos de matemática que vocês estão tendo estatística ou é separado? Separado? Beleza. Eu tive um professor na faculdade de estatística que Deus me livre. Vê como que tá o Ibope aqui. É. Vocês que estão participando das aulas, mais ou menos, quantos colegas têm dado? O pessoal tem conseguido participar, gente? Dessas aulas à distância? Tem menos que a metade? Como que é? Vocês saberiam me dizer? Como que está essa situação da participação? Vou até colocar no zap para lembrar o pessoal, né? Porque de repente o pessoal acaba esquecendo. Professor, boa Oi, noite. boa noite. Das aulas online, como você perguntou, acredito que só um professor fora você fez, mas ele fez mais como intuito de tirar dúvidas, não como aula mesmo. O restante colocou o material lá no Moodle e colocou também videoaulas explicando as atividades que estão no Moodle. Aí, conforme a gente vai tendo dúvidas, a gente entra em contato ou através do Moodle ou manda mensagem. E caso a gente prefira, a gente pode marcar uma videoaula. Mas, assim, tendo aula online mesmo, por enquanto, só você que optou por essa alternativa. É mesmo? Tá bom. Vamos ver se fica. Vocês vão me falar se tá ruim ou não. É porque. E eu tô com uma Pode falar. a respeito da prova sua, porque por enquanto eles só postaram atividades e deram tipo notas baixas lá. Aí a gente posta, mas a gente vai fazendo no decorrer da semana. Aí como eu já dei uma lida na sua programação, você marcou prova. Como que seria isso online? Não, vou conversar com vocês. Vixe, tem tanta coisa que a gente pode fazer. Vou conversar com vocês. Eu não decidi ainda não. Eu já fiz essas questões das provas à distância, tá? Mas eu vou conversar com vocês. E aí eu pensei que o pessoal, é assim, eu preferi fazer essas aulas dessa maneira, porque como é química, e por mais que eu grave, eu deixe uma aula gravada para vocês assistirem, não é a mesma coisa eu falando e vocês me perguntando, questionando, você tá entendendo? Nunca vai ser igual. Assim, essa forma que a gente está falando já não é igual, né? Mas pelo menos um contato, ainda que seja distante, mas vocês me questionando e pegando e tirando a dúvida na hora, e eu, porque eu estou gravando, tá? Isso aqui que a gente está fazendo eu estou gravando, e eu vou disponibilizar depois. As perguntas que vocês fazem são perguntas que vocês fariam em sala de aulas, entendeu? Então, sei lá, eu imagino que seria mais interessante, não sei, vamos ver. Só vocês vão poder me falar. Se vocês acharem que não tá bom, aí eu gravo e encaminho para vocês. Mas acho muito ruim essa situação de gravar e deixar
A gente pode ter esse momento aqui. Eu estou encaminhando os materiais para aqueles que não têm internet, né, tal. Eu estou encaminhando, né, para os alunos o material. Mas mesmo assim, se você pegar o material para ler, e mesmo podendo tirar dúvida, e essa questão de acessibilidade para os alunos, não tem problema você mandar no WhatsApp, porque pode até demorar um pouquinho, mas eu vou te responder. Mas não é a mesma coisa, tá entendendo? Não é a mesma coisa. Vocês vão perceber que não é a mesma coisa. Por isso que eu estou perguntando como que foi, tá entendendo? Essa questão de você assistir, se vocês estão conseguindo, se estão tendo dificuldade ou não. Eu vou colocar aqui no grupo dos alunos de novo. Esperar dar 6h45 e eu vou começar, tá, gente? Eu vou combinar uma coisa com vocês. Como eu estou vendo que a maioria de vocês entraram para ouvir, né? Porque tem duas opções quando você entra aqui na sala. Uma, se você escolher o microfone, você consegue falar comigo. A segunda, você só consegue falar no chat e me ouvir. Então, se vocês quiserem, fica à vontade aí. Para quem tem microfone e queira tirar dúvida no áudio, por áudio, né? Aí você pode sair e tentar entrar de novo. Mas se você tiver alguma dúvida, quem já entrou, né, quem tirar uma dúvida e não entrou dessa maneira e só me ouvir, você pode mandar pelo zap, que eu também estou aqui com o celular, né? E vou pedir como que fala? Para Bianca, ou quem tem aí também a possibilidade de falar comigo, porque quando eu começar, a maneira como está aqui agora, eu consigo ver vocês escrevendo e ouço vocês. Mas depois eu vou compartilhar a tela para o modelo do PowerPoint e aí eu não vou ver vocês escrevendo. Aí eu vou precisar que no chat aí vocês me ajudem, né? Se tiver alguma dúvida, vocês me intervir, quem consegue falar comigo para intervir, tá? Falar, ó, professor, estão perguntando aqui. Se vocês puderem me ajudar nisso daí, já ajudo, tá? Ajudar os colegas que não estão com o microfone. Foi difícil vocês entrarem aqui. Eu vi que tem um colega lá no grupo que está falando que não está conseguindo. Vocês acharam difícil entrar na sala? Beleza. Beleza, Clarice. Bem, nós estamos. São 6h45 agora, 18h45. Efetivamente, muito boa noite a todos vocês. E deixa um minutinho.
eu vou dar início, né, na tentativa da gente trabalhar, nesse sistema que a gente está trabalhando à distância, ou usando as ferramentas à distância, a gente chama que é um sistema síncrono, ou seja, nós estamos nas nossas casas e eu vou falar com vocês no horário das nossas aulas. Eu optei por esse sistema, gente, achando que esse sistema permite que vocês possam estar em contato comigo, mais próximo, inclusive, né? Como se fosse quer dizer, como se fosse, não é igual, né? Nem de longe, mas a gente procura, né? Eu vou procurar ministrar a aula da maneira como eu faço na sala de aula e vou permitir com que vocês possam entrar em contato comigo. Então, vocês possam ficar à vontade para aqueles que entraram aqui né, aqui na sala e fizeram a opção de entrar apenas para ouvir, né? Que é esse microfoninho aí. Vocês conseguem falar no chat, escrever no chat, conseguem me ouvir, mas vocês não conseguem falar no microfone. Então, para aqueles que querem sair, tentar entrar, para aqueles que têm microfone, eu sugiro que façam isso, assim vocês podem parar a aula em qualquer momento, né? Porque aqui é uma aula, né? Pelo menos as questões de perguntar, parar, tirar dúvida, é idêntico. Vocês vão ver que num determinado momento aqui, depois que eu passar a conversar com vocês nessa proposta que eu vou falar para vocês, é, eu, eu vou usar o sistema do PowerPoint para poder ministrar a aula. Então eu vou compartilhar minha tela. Vocês vão ver o que eu estou vendo no meu computador, vocês vão me ouvir e, e aí, nesse processo né, que eu vou fazer, eu não vou conseguir ver, né, eu não vou conseguir ver o chat de vocês. Então eu vou pedir para aqueles que conseguem falar comigo, a Bianca já conversou comigo, ou alguém, estou vendo que teve outros que entraram aí, que podem falar comigo, né, se tiverem dúvida, ou verificarem que alguém está fazendo algum tipo de pergunta no chat, vocês parem e façam a pergunta para mim, que aí eu respondo. Tá? Eu vou tentar de vez em quando sair também e voltar, né, no PowerPoint e aqui no chat para ver se eu vejo algumas perguntas. Mas como a gente às vezes está na linha de raciocínio, a gente não consegue fazer isso. Informar vocês que eu estou gravando essa aula, né, e eu vou disponibilizar ela. A forma de disponibilização eu vou informar vocês, se vai ser via YouTube, como que vai ser a disponibilização da aula. Volto a dizer para vocês que eu preferi fazer esse sistema de síncronos, né, que a gente fala, porque acho que dessa maneira a gente consegue ir numa tocada mais light, você está entendendo? Sem eu precisar exigir muito de vocês, porque tem umas coisas da química que eu acredito, pode até ser que eu esteja enganado, mas que eu acredito se eu utilizar os sistemas não síncronos, ou seja, os sistemas gravados e deixar para vocês, né, assistirem e depois fazerem, tirar dúvida e etc., pode ficar um pouco mais complicado. Para aqueles que não tiverem, volto a dizer, né, não entraram aqui e não conseguem falar comigo, eu tenho o WhatsApp também, vocês podem mandar as perguntas no WhatsApp, estou com o celular ligado aqui, e eu vou também, na medida do possível, pegar o celular aqui para ver as perguntas. E pode escrever no chat aí, às vezes, ó, mandei uma pergunta no chat, e aí o pessoal fala aí, professor, ó, o pessoal mandou uma pergunta no WhatsApp aí. E aí a gente vai levando. Podemos combinar desse jeito? Estão de acordo com essa proposta? Não precisa ficar com medo, não. Pode escrever sim ou não. Eu sei que vocês nem lembram de mim. Meu nome é André Romero. Sou professor de Química de vocês. Nós nos separamos. Foi litigioso, mas nós voltamos. Você tá entendendo? Só brincando mesmo, gente, essa situação de pandemia. Eu espero que vocês, né, antes de começar a falar, espero que vocês, né, nesse momento de pandemia, que essa doença não tenha pegado nenhum familiar de vocês, ninguém próximo ou distante. Para começar, para falar com vocês, é o seguinte. Isso aqui que eu vou apresentar para vocês é uma proposta. Por que é uma proposta? Eu nem posso falar que a gente vai seguir estritamente o que está escrito aqui. Por que eu não posso falar isso? Porque ainda os diretores de ensino, junto com a pró-reitora de ensino, está discutindo essa questão de calendário, etc. A situação de pandemia
é muito complicada e a gente não vai, mesmo que volte às aulas, né? Isso aí não foi cogitado, essa volta das aulas, mas nem que volte às aulas, elas não voltarão da mesma forma que estavam antes, por causa dos riscos, né, de contaminação. Tem protocolos de segurança a ser seguidos, esses protocolos já estão sendo feitos, né, na nossa instituição, justamente porque a gente não sabe quando voltar, mas quando voltar precisa ter um protocolo pronto, né? E no protocolo pronto, seguramente não vai poder ter aquele monte de aluno que tem dentro da sala de aula. Então, fatalmente, a gente vai ter pessoas em algum momento lá dentro da sala de aula, outros dentro das suas casas, e vai ter um revezamento, ou alguma coisa desse tipo. E o calendário escolar, né, o calendário acadêmico, ele vai ter que sofrer algumas adaptações. Então, por isso que eu estou falando, eu vou falar aqui uma proposta para vocês. Não necessariamente essa proposta vai ser seguida porque, de repente, o calendário escolar mude e aí eu vou ter que fazer adequações para isso, tá bom? Mas a gente começaria, daqui a pouco eu volto aqui em cima. Nós vimos já o primeiro tópico, que é a teoria atômica, em que a gente viu. Vamos lá, que é. Pode escrever que eu já li, tá? A gente já viu alguns modelos, estudamos, né, um pouquinho sobre modelos atômicos, e a minha ideia é o seguinte: nós vimos questões de modelos atômicos, né, as diferenças entre eles. Nós chegamos a ver também um pouquinho sobre a questão de energia, sobre comprimentos de onda, é, vimos um pouquinho dessa relação da energia, comprimento de onda e luz. Vimos um pouquinho também sobre mecânica quântica, um pouquinho só, né, mas no sentido da gente utilizar a mecânica quântica como uma via de melhorar o modelo químico, né, uma forma de nós melhorarmos o modelo químico, o modelo atômico, aliás, né, utilizado para identificar, para estudar o átomo. E depois disso daí a gente ainda viu um pouquinho sobre orbitais atômicos e aí a gente evoluiu até a gente acabar vendo sobre a, a distribuição eletrônica e configuração eletrônica dos átomos. É, aí minha ideia é que essa primeira parte eu possa fazer uma revisão com vocês que eu falei para vocês, e vou cumprir aquilo que eu falei para vocês, que a possibilidade que eu vou colocar para vocês lá de uma prova, para vocês entenderem como que são feitas minhas provas, né? Geralmente minhas provas têm 5 questões, para que a gente possa fazer. E durante a resolução dessa prova, eu vou fazer uma revisão com vocês desse primeiro tópico, tá? E aí a ideia é que a gente continuasse a partir da tabela periódica, a partir da data de hoje, né? É um assunto um pouco mais ameno, a maioria das pessoas já viram dentro da sala, a maioria, nem todos, né? Mas a maioria, acredito eu que já tenha visto isso no ensino médio, só que a gente vai aprofundar alguns conceitos, entender um pouquinho essa questão da tabela periódica de uma maneira que a gente possa ser menos decoreba e mais entendimento. Nós temos essas duas aulas já estão, do dia 12 e do dia 19, elas já estão estabelecidas, né, autorizadas. As das outras semanas ainda estão, né, para serem autorizadas, ainda estão, né? E daí eu já marquei, né, uma avaliação. Né? Vocês vejam que, primeiro, né, tem essas questões. A gente vai ver tabela periódica, tem aqui os dias, vamos fazer alguns exercícios, e depois a gente teria uma avaliação, que isso daí também pode ser negociado ou não. Como, até me perguntaram como que seria essa avaliação à distância. Né? Primeiro que eu nem sei se pode ter avaliação, eu teria que até que ver, me parece que sim, que pode ter avaliação. Mas eu penso alguma coisa da maneira como eu estava fazendo antes. Esse sistema do Moodle permite fazer provas à distância, tá, gente? Opções, né, de marcar as questões corretas, né, essas provas de múltipla escolha. E há a possibilidade ainda de eu fazer, como eu falei para vocês, que eu fiz já há uns anos atrás, é de dar a prova para o aluno e dar um tempo para o aluno fazer a prova e ele encaminhar a prova. O sistema à distância me permitiria fazer isso. Né? Ou seja, eu daria um tempo para vocês, para que vocês pudessem fazer a prova para vocês. Sei lá, daria
3, 4 horas para vocês fazerem a prova dentro da casa de vocês terminariam a prova e vocês digitariam ou tirariam foto e mandariam no sistema. A ideia é essa, não sei se foi a Bianca que me perguntou, mas a ideia seria essa, tá, Bianca? Ou o Moodle permite fazer provas à distância de uma maneira de múltipla escolha, permite eu fazer questões e vocês responderem lá, mas na forma de texto, mas como química envolve às vezes cálculo, fica ruim deixar para poder escrever. Então, acho que uma outra possibilidade seria um modelo que eu já fiz, que é de dar a prova para o aluno, e ao dar a prova para o aluno, ele tem 3 ou 4 horas para poder entregar ou seja, vocês fariam em casa e tiraria a foto, digitalizaria e colocaria no sistema. Isso não está definido ainda, mas essas datas são previstas dentro desse planejamento que pode ser alterado, tá? Ele pode ser alterado. Sobre a questão da lista de presença, Ana, eu vou, assim, depois eu vou anotar só quem esteve presente para eu falar para a coordenadora Panad. Eu não vou colocar lá no acadêmico, eu só vou falar para a Nádia quem esteve para poder verificar essa participação síncrona, mais para avaliação, tá? Não vou colocar lá essa questão de ausência, tá? Não vou, assim, contabilizar como falta o fato dos colegas não estarem aqui, porque há a possibilidade dos alunos também verem à distância. Tá? Não sei se eu estou sendo claro para vocês, mas eu não vou. Mas eu vou fazer depois, vou verificar aqui quem está na sala, quem está presente ou não, para depois anotar. Se porventura algum colega precisar sair e tal, eu vou pedir para que escreva aqui no chat que estava presente e tal, e me manda no zap também, que me ajuda, porque assim eu vou colocar lá enfim, nos meus documentos lá, para poder ter pelo menos uma avaliação, tá, da participação de vocês. Se está pequeno, se está grande ou não. E gostaria também que vocês pudessem, nesse modo que eu estou fazendo a opção, para ver se vocês acham que é melhor ou não. Tá? Vocês estão, pelo que eu estou percebendo, eu perguntei aqui, eu perguntei para vocês como que está essa situação. E pelo que eu estou percebendo, a maioria dos professores estão colocando lá aulas já prontas para vocês assistirem e depois fazer exercício. Eu, para bem dizer, considerando química, eu não sei se esse é o melhor método, por isso que eu optei por esse, tá? Deixa eu ver a pergunta que colocaram aqui. Um momento. Professor, se for para tirar foto, teria que imprimir? Então, no caso, teria que disponibilizar antes, de alguma forma, mas se disponibilizar antes, contará dentro das 4 horas ou a quantidade que for proposta? Não, pode ser, eu disponibilizo, você pode tirar foto, mas eu tenho que disponibilizar a prova para vocês, com certeza. Eu vou ter que disponibilizar. Disponibilizo, assim, eu posso disponibilizar o documento para vocês, agora a maneira como vocês vão, o papel que vocês vão preencher, pode ser uma folha de caderno, alguma coisa assim, você tá entendendo? E você pode tirar foto para mim da resolução. Ou pode digitalizar também. Fica à vontade. Eu vou corrigir a sua resolução, você tá entendendo? Não tem muito mistério nisso daí, não. Fazer a chamada igual a Ana. Pode, claro. Pode sim, é uma boa. Obrigado, pode sim. Pode sim, nas notas compartilhadas. Já me ajuda bastante. Vocês escreverem o nome de vocês aqui, ó. Escreve o nome completo, tá? Tá ótimo. Pode ser assim. Vocês escreverem o nome de vocês, já contabiliza quem esteve presente aqui. Já me ajuda bastante. Tá? Uma boa proposta aí. Tá. Essa questão do Moodle eu vou ver, tá, Patrício? Eu vou verificar, porque o do Moodle é o seguinte, tem a questão dessas questões que são... Poderia fazer questões de múltipla escolha, mas questões de múltipla escolha nem sempre elas são adequadas, tá? Elas não permitem ser tão, assim, sabe, boas no sentido de... Aliás, as de múltipla escolha podem até causar problema para vocês, tá? Mas vai ser pelo Moodle. A prova, o envio da prova é pelo Moodle.
Aqueles que não tiverem, eu acredito que eu abri a página, né? Depois eu vou entrar aqui na página para vocês, não sei se todo mundo entrou. É uma página simples, com os materiais que eu vou usar, né? O Moodle é isso daí mesmo, é do AVA, né? Do app, ou via o app, ou via é, quem tem computador entra, né, no site dele, né? Deixa eu ver a Bianca. Entendi. Entendi. É uma outra possibilidade. Eu estou estudando essa questão, tá? Eu tenho experiência dessa questão de fazer as provas em casa, tá? Meus filhos. Assim, eu já fiz isso antes, né? Os alunos gostavam, né? De fazer prova. Não sei se vocês vão gostar, mas os alunos gostavam de fazer prova em casa. Fui meio barrado, né, de fazer prova em casa, porque o pessoal falou assim que os alunos estavam me burlando, né? É, Mas assim, não tem assim, tanta dificuldade não, tá? Porque o tempo que é dado para vocês fazerem a prova, eu posso inclusive mandar a prova pelo WhatsApp, você tá entendendo? Sem problema nenhum, né? Eu não tenho muito essa frescura não. Vocês me enviando a resposta, se vai mandar pela preferência no Moodle, né? Mas se quem não tem acesso no Moodle, assim, a ideia não é prejudicar vocês, a ideia é dar condições para vocês fazerem aquilo que vocês precisam, tá? E aqueles que não conseguem estar aqui hoje por causa que não tem computador, a gente também está dando condições para que eles possam participar também. É, então aqui estão as provas, isso aí são as datas, né, possíveis para essas provas. Isso é a questão do trabalho, eu já tinha falado para vocês no início do semestre. É um trabalho que visa vocês utilizarem as ferramentas, o conteúdo, o conhecimento que a gente vai discutir para que vocês possam igual assim na casa de vocês, buscarem, né, informações e poder fazer um trabalho, né, em cima daquilo que vocês vão aprender. Eu dei alguns exemplos na época quando a gente teve aula. Eu falei para vocês, vocês vão ver um pouquinho sobre estequiometria e de repente vocês podem fazer a aplicação da estequiometria para ver quantas moléculas de água você ingere ao tomar ou beber, sei lá, um copo de 500 ml de água, ou alguma coisa assim. É nesse sentido, é de você usar a química, né, aquilo que você está estudando, para uma aplicação real, né, dentro da sua vida. Mais para frente, então a gente faria, pode dizer, né, a gente veria essa questão da tabela periódica, nós iríamos até dia 26/6, daí nós iniciaríamos ligações e estruturas moleculares, e dia 3/7 nós faremos essa prova, que será à distância, será online, e aí eu vou conversando com vocês. Se essa prova vai ser de xizinho, se vai ser essa que foi feita em casa, eu estou mais tendencioso a dar essa prova feita em casa, tá? Dando um tempo para que vocês possam fazer isso, 3, 4, 5 horas, suficiente para que vocês possam, não vou dar 1 hora, nem 2 horas para vocês, um tempo suficiente para que vocês possam fazer em casa, tá? E aí a gente pode, enfim, a gente pode estabelecer esse tempo para que vocês possam fazer isso. E depois a gente vai começar então a ver as ligações e estruturas moleculares. É um assunto um pouquinho mais teórico, um pouquinho mais pesado. Vamos começar a falar sobre classificação e propriedade das substâncias químicas. O que é um ácido, o que é uma base, o que é um óxido, o que é um sal. E depois eu vou ver sobre soluções, cálculos de fazer soluções, né, solubilidade, cálculo de molaridade, estequiometria, rendimento de reações. Aí vem, nesse período vai vir uma segunda prova, uma segunda avaliação. E, por fim, nós vamos ver misturas e soluções, né? Falando a respeito da formação da solução, interações moleculares, etc. Mariana, deixa eu sugerir um negócio para você. Sai da sala e tenta entrar de novo. Tenta entrar, sai da sala e tenta entrar de novo, por favor. Para entrar pelo celular, eu tive que clicar em sala virtual. Ele entrou numa página para mim, tem que clicar em sala virtual, tá? Eu não sei se tem mais alguém pelo celular aqui.
Tem alguém que está pelo celular que poderia só no chat escrever se tá tudo bem, tá entrando no celular, tá ouvindo bem? E vocês estão me ouvindo bem? Como que é? Tá cortando? Como que tá as coisas aí? Deixa eu só ouvir aí o pessoal aqui. Tudo bem. Eu tô indo mais devagar porque pode ser que picote, né? Essas questões de. Embora seja à noite, é, assim, o fluxo, claro que é à noite, né? Ainda mais dia dos namorados, né? Acho que o fluxo cai um pouco hoje. Só nós, meio doido, para poder aqui, mas assim, imagino que o fluxo vai diminuir um pouco e aí, assim, diminuindo o fluxo, a gente não vai ter tanto problema. Assim. Quando é aulas durante de manhã e à tarde, a intensidade de acesso é grande. E aí começa a ter muito problema. Né? Essa ferramenta que a gente está usando, que é o sistema da RNP, é um sistema do governo federal que ele é bem, assim, bem robusto. Né? É difícil de dar problema. Dá também, mas é difícil de dar problema. Tá? Eu estava falando aqui que vocês vão ter então um pouquinho sobre mistura e soluções. E vou falar sobre a formação, interações moleculares, depois vou falar sobre unidades de concentração, molaridade. Molaridade de concentração comum, ou seja, é uma parte que envolve muita matemática na química, eu julgo que é a parte mais difícil desse curso, né? E depois a gente tem a apresentação dos trabalhos, aí vem a terceira avaliação, e eu espero que ninguém faça a prova final. Mas aí tem a prova final. Veja que isso daí vai dar 25 de setembro. Professor, nós vamos até 25 de setembro? Eu não sei, pode ser até que a gente avance em outubro, porque eu não sei como que vai ser o calendário, tá, gente? Essa questão do calendário. Isso aqui foi por isso que eu estou falando, é uma previsão, tá? Que eu estou fazendo. E como é previsão, previsão é previsão. Você tá entendendo? A gente vai jogar, trabalhar em cima dela, havendo né, uma definição de um outro calendário escolar, e eu vou ter acadêmico, aí eu faço uma mudança e reapresento para vocês aí. Tudo bem? Esse planejamento eu coloquei para vocês. Assim, eu vou fazer o primeiro compartilhamento aqui da tela. Vocês vão notar aqui que. Vamos ver. Vocês vão ver que vai acontecer um efeito de dos confins aqui, né? Do infinito, um efeito de infinito, porque agora estou compartilhando a minha tela, ou seja, vocês estão vendo o que eu estou vendo aqui, né? E eu vou só mostrar para vocês. E agora, quando eu for compartilhar a tela, vocês vão ver minha tela e vocês vão estar vendo o que eu estou vendo. Então, como vocês vão ver o que eu estou vendo, eu não vou ver o que vocês vão escrever aqui no chat. Né? Eu não vou ver o que vocês estão escrevendo aqui, ó, no chat. E aí eu peço a ajuda de vocês, se alguém tiver, né, alguma dúvida, que vocês possam aí me auxiliar. Veja, eu fiz uma. Todo mundo tá. Ô, Bianca, depois você me escreve aí. Você tá vendo. Vocês estão conseguindo ver a tela aí? Eu mudei, agora estou na página da disciplina, lá no Moodle. Fala no Sim, a gente microfone. tá vendo. Beleza. E aí, veja bem, eu fiz veja, é uma coisa simples, é uma sala simples, não é nada assim, né, do outro mundo, passando algumas informações para vocês, falando o que nós vamos ver e colocando o link da aula. E aí eu coloquei aqui para vocês, né, já a apresentação que eu vou usar aqui para falar com vocês. Eu dei uma pequena mudadinha em função de que eu vou ter que dar essa aula à distância e eu estou sem quadro, mas eu embolei aqui um quadro, se eu precisar eu vou na hora de fazer exercício. E aí a gente vai ver se vai funcionar ou não. Eu mandei uma lista de exercícios que no sentido mais de balizar vocês, né, na hora do estudo, na hora que vocês forem fazer o estudo. E já coloquei do que nós vamos ver também, né, a partir também de sexta-feira,
praticamente finalizando essa parte de tabela periódica. Tá? Então isso daqui está pronto. Eu abri praticamente anteontem. Ontem eu conversei com um colega de vocês, eu pensei que já estava aberto para vocês, mas era um comando que eu acabei esquecendo de colocar aí para vocês. Mas agora está tudo. Isso aqui está aberto para que vocês possam entrar. Tudo bem aí, gente? Alguém tem alguma dúvida? Vocês estão tudo bem? Estão me ouvindo bem? A minha ideia, eu vou começar a aula, claro que também não dá para a gente ficar 200 horas sentado aqui, a minha ideia é quando chegar mais ou menos umas 20 e pouco, a gente dá um intervalo para vocês também, para poder ir no banheiro, tomar uma água, e depois a gente volta. Pode ser assim também? Porque senão ninguém aguenta. Porque assim, sabe, a gente vai dando essas paradinhas para que, assim, vocês respiram um pouco, você tá entendendo? Vai, toma água, vai lá, conversa com o namorado, fala, tá acabando, meu bem. Depois a gente. Eu devo ter um monte de namorado e namorada aí que tá querendo me matar. Pede desculpa, porque a situação tá difícil. Falo que eu não sou contra a eles. A gente vai dar tudo certo. Prometo que não, ninguém vai sofrer. Vamos lá. Pô, então vamos até meia-noite, então, Guilherme. Vamos lá, gente. Nós vamos até meia-noite desse jeito, filho. Vamos pegar uma cerveja. Nossa, eu sou mandado embora. Não, isso daí não. E pior que tá gravando esse negócio aí. Vamos lá. Então, assim, voltando aqui ao estado de espírito, eu vou começar aqui, beleza? E novamente, eu não vou ver o que vocês vão escrever aqui, né? Se vocês quiserem. Ux, coloca para carregar, meu filho. Coloca para carregar aí, Guilherme. Você vai gostar, porque o assunto não é penoso, não. Esse assunto é mais tranquilo. É... Beleza. E aí, moçada, eu vou mudar. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí escrito alguma coisa. E o pessoal que for lendo, se tiver dúvida, para parar, pode parar. Pode falar parar, não tem problema nenhum. Ou manda pelo chat aqui, e a pessoa que está vendo que alguém escreveu no chat me barra, Bianca, ou estou vendo que tem várias pessoas aqui que estão linkadas, ou manda aqui pelo Zap, né? Então eu vou estar compartilhado. Eu vou. Outra coisa. Para ficar melhor para vocês verem, eu vou tirar a minha imagem, né? Para ficar um pouco maior para vocês verem aí. Tudo bem aí? Vou tirar a minha imagem, daí aumentar um pouquinho para vocês aí. Apesar que nem precisava, né? Mas depois eu coloco também. E aqui eu vou compartilhar com vocês aquilo que a gente vai conversar. Ô Bianca, vocês tá conseguindo ver aí? Me responde aí se você tá vendo. Sim, dá pra ver. Mas dá pra. Aí, melhorou agora. Dá pra ver. Tá conseguindo? Sim. Tudo bem. Desculpa aí que eu não estou conseguindo tirar. Isso aqui é o tempo de gravação. Paciência. Na hora de gravar não vai aparecer isso, mas aqui vocês vão acabar vendo isso. Deixa eu colocar aqui um apontador para facilitar. Então nós vamos ver a tabela periódica. E assim, uma coisa que é importante, né? Que eu considero importante aqui para a gente entender. Quando a gente fala, né, de tabela periódica, já desde, né, muitos e muitos séculos, de muitos dezenas de anos, que os cientistas buscavam estabelecer alguns padrões de replicação, alguns padrões de tendências, alguns padrões de regularização de propriedade dos elementos químicos. Se queriam, né,
colocar em tabelas os elementos químicos baseados numa regularidade de propriedades químicas. Isso sempre foi um interesse, né, dos cientistas, né? Organizar as informações e as propriedades dos elementos químicos em cima de tabelas. Isso começou inicialmente em 1817, né, com o início dessa busca dessas regularidades, onde o primeiro a fazer isso foi esse cidadão chamado de Dobereiner. O que esse Dobereiner fez? Né? O que ele, basicamente, ele fez? O Dobereiner ele conseguiu observar que existia uma certa regularidade de elementos químicos, em que um conjunto de 3 elementos químicos que possuíam, né, você levando em consideração as massas atômicas desses elementos, quando você comparava a massa atômica de 3 elementos, o elemento que apresentava uma massa atômica mediana, desculpe, né, você comparava 3 elementos químicos, a massa atômica do elemento mediano era obtida pela somatória da massa atômica dos elementos químicos que possuíam, né, massas atômicas localizadas nos extremos. Eu estou falando o seguinte: ele percebeu que era possível estabelecer uma regularidade em um conjunto de 3 elementos. Veja bem que eu tenho aqui lítio, sódio, potássio, onde você tem aqui, né, a massa atômica 7, 23 e 39, e ele percebeu que a massa atômica do elemento do meio poderia ser obtida tirando a média entre os extremos. Tá vendo? 7 mais 39 dividido por 2 dando 23. Tudo bem? Novamente, você tem aqui cálcio, estrôncio e bário. Ele percebeu que se você somasse 40 mais 137, dividisse por 2, você obteria um número muito próximo a o elemento mediano. E ele, então, começou a construir grupos de tríades. Veja que essa tendência de ele buscar essa regularização em termos de tabela não atendia a alguns elementos. Percebe que está em branco, que não atendiam. Isso não era uma coisa que, assim, vamos dizer assim, que a sociedade científica na época concordava muito. Ou seja, ele achou aí uma tendência de buscar uma regularização, mas não conseguiu estabelecer uma tabela muito adequada para aquilo que os cientistas queriam. Tudo bem aí, gente? Ops, tem gente aguardando aqui. Tudo bem, gente? Alguma dúvida naquilo que eu falei até agora? Eu voltei porque eu estou querendo ver se vocês vão escrever alguma coisa no chat. Bem, aqui é outro cientista, né, uma outra situação de outro cientista chamado de Jean-Cortois. Ele foi a segunda situação, ou vamos dizer assim, a segunda tentativa de se estabelecer uma tabela periódica. Ele criou uma tabela periódica na forma de espiral. E foi também ordenou os elementos químicos, né, esses ordenamentos, essas bolinhas que representam o posicionamento dos elementos químicos, são ordenamentos baseados em suas massas atômicas. Mas assim, ele empregava dentro dessa tabela periódica nomes geológicos para os elementos químicos. E isso não pegou dentro da sociedade científica. Tanto é que vocês vejam que até hoje o nome dos elementos químicos não são. Os elementos químicos poucos são chamados pelos nomes geológicos. Né? Isso daí é uma característica mais dos engenheiros, quem busca e trabalha com engenharia de minas, os geólogos, que trabalham mais utilizando, né, essas definições químicas geológicas. Não deu certo. Depois, nós tivemos uma tabela que foi estabelecida por Newlands. Esse John Alexander Rayner Newlands foi a primeira pessoa a propor de fato uma tabela periódica baseada, claro que ele utilizou um pouquinho do raciocínio do Dobereiner em cima das tríades, e mais um outro pesquisador chamado Dumas, e aonde ele se utilizou para poder construir a sua tabela periódica baseado na lei que ele chamou de Lei das Oitavas. O que vem a ser essa Lei das Oitavas? É a situação em que
Quando você coloca, você distribui os elementos químicos numa crescente em função da sua massa atômica, o oitavo elemento, se dizia o seguinte, o oitavo elemento tem a mesma propriedade do primeiro elemento. Veja bem, eu vou te mostrar depois para vocês entenderem o que eu estou falando. Mas o oitavo elemento tem a mesma propriedade do primeiro elemento da primeira sequência. Isso daí está baseado mais ou menos, está baseado na sequência, né, dos sistemas de músicas, né, assim, do linguagem musical, né, que você sai do dó, vai até o si. Veja que você tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete notas. Quando você vai para a oitava nota ela é a mesma da primeira nota. E se você ir com esse mesmo raciocínio, se eu sair do dó e venho para o ré, e eu continuasse andando aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oitava, se eu fosse passar aqui, na verdade, saísse do dó e viesse para o ré, essa nota ré é a mesma nota que essa daqui. E se eu viesse aqui para esse mi, essa nota é a mesma que essa nota aqui. Ele baseou-se nessa ideia da lei das oitavas, para poder também colocar os elementos químicos sobre uma sequência numérica de massa atômica, de tal maneira que ele construiu a seguinte sequência. Você tem aqui uma sequência numérica, está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui é o oitavo elemento, é uma sequência numérica, mas é uma sequência baseada na massa atômica, aonde esse oitavo elemento teriam propriedades semelhantes a esse primeiro elemento, aonde esse nono elemento teria as propriedades semelhantes desse segundo elemento. Esse décimo teria as propriedades deste elemento. E esse aqui, do alumínio, teria propriedades deste elemento. E assim sucessivamente. Veja que ele construiu uma tabela periódica de tal maneira que esses elementos que estão aqui na primeira linha seriam elementos que teriam propriedades semelhantes. Essa segunda linha seriam de elementos que teriam propriedades semelhantes. E assim sucessivamente. Já foi a primeira tabela construída de tal maneira que ele organizou os elementos químicos, ou pelo menos fez uma tentativa de organização dos elementos químicos, em função dessa lei das oitavas. Alguma dúvida? Ops, deixa eu ver que tem gente querendo aqui. Deixa eu ver se tem alguém que está me... Só um minutinho, gente, que eu vou ver se tem alguém que está me... Ninguém mandou nada, mas tinha gente querendo entrar aí e já entrar. Tudo bem, gente? Vocês estão acompanhando aí? Alguma dúvida? Escreve aí sim ou não. Alguma dúvida? Beleza, Mariano, que bom. Eu comecei agora, viu? Mas também tô gravando também. Tô vendo que o pessoal está escrevendo. Beleza, vou voltar para lá. Depois da tabela do Berene, da tabela do Short-Cortois, da tabela do Newsman, que foi o primeiro, né, a construir uma tabela, vamos dizer assim, que tentou construir uma tabela em termos de uma regularização dos elementos químicos, nós temos uma tabela do Meyer, Lotas Meyer. Ele foi o primeiro a construir uma tabela em termos da periodicidade química, ou seja, ele a partir da massa atômica, ele construiu, ele posicionou os elementos numa tabela, né, de tal maneira que o posicionamento dos elementos representavam ou davam uma condição de periodicidade em termos de propriedades químicas, que é tudo que os químicos querem, os cientistas querem. Quais foram as propriedades que ele conseguiu, ao organizar os elementos químicos, colocar em termos de propriedade química? A questão do volume molar,
a questão do ponto de ebulição e a questão da dureza. Mas veja bem, ele até fez algum, tá vendo que tem aqui um ponto de interrogação? Ele até fez algumas sugestões. Que sugestões? Sugestões de elementos químicos que estavam para aparecer e que não foram então concretizados, e que fez com que essa tabela de Meyer perdesse um pouquinho da adaptação ou do uso dos cientistas em relação à tabela de Mendeleev. Tanto é que o Mendeleev ele é considerado o pai da tabela periódica. Se tiverem dúvida, pode perguntar, tá, gente? Pode parar. Ele é considerado o pai da tabela periódica. O Mendeleev, em 1869, ele publicou seus resultados também da organização da tabela baseada em massa atômica, né? Conseguiu também colocar a periodicidade, né, das propriedades dos elementos dentro dessa tabela, só que ele, diferente do Meyer, ele conseguiu fazer previsões da existência de elementos químicos que foram descobertos anos e anos depois. Por isso que é considerado o pai da tabela periódica. Essa aqui é uma tabela proposta, né, por Mendeleev. Você veja que tem vários pontos aqui em que ele coloca a massa atômica e coloca um ponto de interrogação. E esses elementos químicos, né, que foram, vamos dizer assim, foram previstos por Mendeleev, foram ou acabaram sendo encontrados depois com o passar do tempo. Muito bem. Qual que é a diferença da tabela do Mendeleev para a tabela atual? A tabela atual ela não coloca os elementos químicos, né, em ordem crescente na forma de, ou, na verdade, não coloca em ordem crescente de massa atômica. Ela coloca em ordem crescente de número atômico. Isso faz diferença, gente. Faz diferença porque nem sempre, eu vou mostrar agora, está escrito aí, mas eu já vou falar, nem sempre o elemento químico que tem a maior massa atômica tem o maior número atômico. E vice-versa, nem sempre o elemento químico que tem o maior número atômico tem a maior massa atômica. Por isso que organizar a tabela periódica usando massa atômica ou usando número atômico são coisas diferentes. Lembrando que o número atômico corresponde ao número de prótons existentes lá dentro do núcleo. Veja, exemplo. Você tem aqui o argônio, que tem um número atômico igual a 18 e tem uma massa atômica 39,948. E você tem o potássio, que tem um número atômico maior, mas tem uma massa atômica menor. Então percebam que não dá para você falar que quanto maior for o número atômico, maior é a massa atômica, porque está justamente o contrário aqui. Nem sempre isso acontece. Nem sempre, quanto maior o número atômico, maior é a massa atômica. Do mesmo jeito, o telúrio e o iodo. O telúrio tem número atômico 52 e o iodo 53. Então, o iodo, que tem um número atômico 53, tem uma massa atômica 126. Menor em relação ao telúrio. Aí você poderia falar assim, professor, mas por que isso acontece? Acontece porque, isso aí eu falei para vocês quando a gente estava vendo, e nas aulas passadas, né, quando a gente estava longe ainda da pandemia, que para a gente achar esse valor de massa atômica, a gente precisa fazer alguns experimentos com base em todos os isótopos do elemento químico. Lembrando que é isótopo. Isótopo é todo elemento químico que apresenta o mesmo número do que de prótons, o mesmo número de prótons em relação apresenta o mesmo número de prótons, diferente número de massa. Deixa eu ver só o que me perguntaram aqui. Tudo bem. Tudo bem, Bianca, obrigado. É uma pena, eu sei como são essas situações, gente. Eu vou deixar gravada a aula, né? E a gente vai avaliar, tá? Assim, gostaria que vocês avaliassem a maneira como eu estou conduzindo aqui. Se porventura vocês acharem que não está bom, aí eu posso rever e deixar gravado para vocês. Então, assim, essa situação, voltando a dizer, essa situação de você ter massas atômicas diferentes, ou seja, essa situação de você ter um número atômico maior, esse número atômico deu ser maior do telúrio e você ter uma massa atômica menor em relação ao do telúrio, é ocasionado pela questão dos isótopos.
você pode ter 2, 3, 4 isótopos. E aí o isótopo, você pode ter um isótopo mais leve, que tem uma maior porcentagem de existência na natureza, que acaba carregando o valor da massa atômica para baixo. Essa que é a justificativa. Bem, essa aqui é a tabela periódica convencional nos dias de hoje, distribuída os elementos químicos na forma crescente do seu número atômico. Ela tem essa característica, ela tem, em geral, ela apresenta os números aqui em cima, que seriam os números atômicos, e embaixo você tem o número de massa. E aí a gente vai ver como que se constitui, como que ela foi formada, essa tabela periódica. Veja que no ano de 2019 a tabela periódica foi considerada o ano internacional da tabela periódica, em que ela estava fazendo aniversário dos 150 anos da tabela periódica criada por Mendeleev, como eu disse para vocês, que ele é considerado como responsável pela criação da tabela periódica. E também tinha os 350 anos da descoberta do fósforo. Tudo bem aí, gente? Alguma dúvida até aí? Estou esperando o pessoal aí, que a Mariana está escrevendo. Não, Mariana. Não, assim, em geral, o que vai acontecer, essa questão da atualização da tabela periódica, eu vou ler a sua pergunta, porque tem pessoas que estão, embora eu esteja gravando, e eles vão ver, Mas a atualização da tabela, essa questão de você ter tabelas antigas, é a possibilidade de você não ter alguns elementos químicos sintetizados, mas ela não interfere, porque, em geral, nós utilizamos, em termos de aqui, em termos da aula, a gente utiliza elementos já consagrados, já presentes na tabela. Isso aí não vai ter problema, não. Sem problema. Você não precisa usar a tabela de 2018. Pode usar a sua tabela sem problema. Deixa eu voltar para lá para mostrar uma coisa para vocês. Aqui, para que vocês tenham uma ideia, como que são essas questões. Essa questão histórica, nós estamos aqui no século XXI, e eu nasci no século XX, muitos de vocês nasceram já no século XXI, alguns de vocês também já nasceram no século XX, mas os elementos químicos, como nós conhecemos, gente, a maioria deles foram descobertos, a grande maioria, uma grande parte deles foi descoberto no século XVIII. Gente, século XVIII significa que não faz muito tempo que os elementos químicos foram descobertos. Veja, você tem aqui desde a época antes de Cristo até o primeiro ano depois de Cristo, você tinha como conhecimento dos elementos químicos o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o chumbo, o estanho, o mercúrio, enxofre e carbono. Vamos contar aqui. Você tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 8, 9 elementos químicos conhecidos até então. E eram elementos encontrados na natureza, e elementos ou encontrados na natureza ou descobertos por provenientes de ações metalúrgicas que já existiam naquela época. Por ações, olha só a questão histórica. Para a nova descoberta de novos elementos químicos, nós saímos de um ano depois de Cristo para 1735, ou seja, precisaram 1735 anos para que nós pudéssemos ter, ou claro, dentre esses 1735 anos, a descoberta de 5 elementos químicos. Precisamos de 1735 anos, ou durante esses 1735 anos, para descobrir mais 5 elementos. E aí começou a ter, mesmo assim, do século XVIII ainda, meados do século XVIII, ainda descobriram mais 2 elementos, até 55 mais um elemento. Se você contabilizar aqui 9, 14, 15, 16, 17 elementos. Você tinha conhecimento de 17 elementos até meados do século XVIII.
Com o advento da questão da eletroquímica, você acaba tendo o surgimento de muitos elementos químicos. Veja a diferença, muitos elementos químicos. E depois, e isso daí ela parte de 1665 e vai até 1865, ou seja, um espaço maior do que de 100 anos. E eu estou saindo, né, aqui do século XVIII, estou indo para o século XIX. E no século XIX, e também, né, inícios do século XX, pelas descobertas de novas técnicas de separação, nós tivemos descobertas de novos elementos químicos. Veja que nós tivemos a descoberta de um elemento químico por técnicas de separação entre 1925 e 1935. Gente, muitos dos nossos avós, que porventura podem estar vivos, nasceram nessa época. Ou seja, nasceram numa época em que se descobria elementos químicos naturais. Naturais. E você tem, depois de 1935, uma grande descoberta de novos elementos químicos, mas à base de sínteses nucleares, baseados, né, na fissão e na fusão nuclear. Na fissão, na quebra de núcleos e também na junção de núcleos. Tudo bem, gente? Então, assim, você vê aqui esses elementos em azul são elementos considerados naturais. Esses elementos em laranja são considerados elementos radioativos naturais. E esses rosinhas são considerados elementos provenientes de origem sintética. Tudo bem? Alguma dúvida? Ops, tem alguém me esperando aqui. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Bem, vocês estão me ouvindo aí? Beleza. Beleza. Vamos continuar. Aí vem uma questão que a gente precisa avaliar bem. Avaliar bem. Que se chama a questão da periodicidade. Ou seja, que essa questão da periodicidade é a maneira periódica com que uma propriedade acaba aparecendo na tabela periódica com base na forma com que nós a construímos. Ou seja, é uma sequência, né? Você tem, né? Nós construímos a tabela periódica, hoje as atuais. Elas são construídas com base no crescimento, na ordem crescente dos números atômicos. E com base nessa orientação dos números atômicos, nós temos uma repetição de propriedades associadas a esse desencadeamento de ordenação dos elementos químicos. Então, veja bem o seguinte. Aqui eu estou mostrando para vocês uma ordenação de número atômico de elementos químicos. As bolinhas são os elementos químicos convencionais. Os quadradinhos são os gases nobres. Nós vamos falar já do que são os gases nobres. As bolinhas pretas são os halogênios e o triângulo, os metais alcalinos. Veja bem o seguinte, a maneira, né, de você organizar, de você orientar esses elementos em função do número atômico, permitiu que os pesquisadores pudessem avaliar o seguinte, de que você tem uma disposição dos elementos químicos, você tem uma disposição... Tem um pessoalzinho que Oi. caiu na internet, dá uma olhada aí que eles estão pedindo para entrar de novo na sala. Ops, obrigado. Calma aí. Não tem ninguém pedindo aqui não. Já pediram, né? Pede para entrar de novo. Aguarda aqui, ó. Cadê o pessoal? Deixa eu ver se eles escreveram aqui. Aí, pessoal, tá. Tem que ser assim, gente. Se vocês não pedirem socorro pro pessoal aí, eu não vou conseguir ver. Aqui tem que ser com calma. Senão a gente não vai.
Deixa eu ver aqui. Conseguiu, Gisele? Deixa eu ver se ela entrou. Vou, começo sim. Pode deixar que eu comece. Vou falar, pode deixar. Eu volto lá. Gisela, eu não sei se ela está aqui. Deixa eu ver. Isso, seu telefone, o seu microfone tá ligado. Obrigado, Cis. Normal, gente. Deixa eu ver se a Gisele tá aqui. Ela conseguiu. Gisela, só dá um ok se você já entrou aí, né? Tá travando menos? Beleza. Pessoal, fica de olho aí, se o pessoal pedir para entrar, ou mesmo no Zap, o pessoal tem que mandar no Zap ou mandar para algum de vocês aí. Tem que fazer isso daí mesmo, que eu paro e começo lá de novo, viu? Deixa eu ver o que o Cícero tá escrevendo aqui. Só um minutinho, tá? Tô acordando aqui que o Cícero tá escrevendo. Não, não precisa nada. Não tem nada não. Essa coisa acontece mesmo. Podemos continuar lá? Vou começar lá falando sobre periodicidade. Vou voltar lá. Essa questão de periodicidade. Veja, vou voltar de novo aqui. Essa questão da periodicidade é o seguinte. Como eu disse para vocês, dependendo da forma como você orienta os elementos químicos na tabela, ele permite, ou a tabela permite, com que você possa ter uma análise ou vamos dizer assim, uma organização periódica das propriedades dos elementos químicos. Ou seja, depende como você orienta essa tabela. Nossa tabela, ela possui uma primeira orientação, que é uma orientação baseada na número crescente do número atômico, ou ordem crescente do número atômico. Quando foi feito dessa maneira, se percebe uma replicação de uma propriedade. Que propriedade? Se percebe o seguinte, primeiro, como eu disse para vocês aqui, você tem uma ordenação numérica do número atômico, né, dos elementos químicos. Você tem, além dessa ordenação numérica, né, uma ordenação numérica dos elementos químicos em base do número atômico, você tem, e que é representada por essas bolinhas cinzas, você tem também uma representação dos gases nobres, que são elementos químicos inertes, representados por um quadrado, e dois elementos químicos aqui, ou conjunto, ou grupo de elementos químicos. Aqui a bolinha preta, que são os halogênios, e aqui o triângulo, que são os metais alcalinos. Então veja, quando você orienta os elementos químicos de uma maneira crescente de número atômico, se percebe uma periodicidade. Ou seja, uma coisa que aparece de maneira sempre contínua. Você tem aqui, por exemplo, como eu disse para vocês, uma sequência de números atômicos, em que você tem o gás nobre representado pelo quadrado, e a primeira questão que se observa, todo elemento químico que está na sequência, olha só o que eu vou falar agora, todo elemento químico que tem um número atômico na sequência de um elemento que é um gás nobre, esse elemento químico, assim como esse elemento químico, assim como esse elemento químico, ou esse elemento químico, sempre são
elementos químicos mais reativos do que os dos gases nobres. Da mesma maneira, os elementos químicos que estão antes, né, da tabela periódica, antes dos gases nobres, veja, todos esses elementos químicos, esse elemento químico, esse elemento químico, esse elemento químico, esse elemento químico, são elementos químicos que têm também uma reatividade altíssima em relação aos gases nobres. Isso é uma característica de periodicidade, que você, ao ordenar esses elementos químicos desta forma, permite você ter essa espécie de periodicidade. Claro que você veja que a periodicidade vai aumentando a distância entre eles, mas isso depende da maneira como você organiza a tabela periódica. Volto a dizer, gases nobres, já disse para vocês, são elementos que são inertes, ou seja, a temperatura e pressões comuns, eles não são reativos, mas esses elementos que apresentam-se, né, com um número atômico acima do gás nobre são chamados metais alcalinos, altamente reativos. E os contrários, ou seja, esses números atômicos sucessivamente, ou anterior, né, na verdade, anteriores ao gás nobre, esses elementos também são altamente reativos, são chamados de halogênios. Entenderam? Ops. Alguma dúvida nisso, até onde eu falei? Muito bem. Continua. Deixa eu ver aqui. Bom, se tiver dúvida, vocês podem mandar, viu, gente? Não fica encabulado, não, que aqui, sabe, a gente explica quantas vezes for necessário. Bem, continuando. Uma outra questão, né, essas questões, né, como eu disse para vocês, a questão da maneira como a gente orienta esses números atômicos, é possível nós termos possibilidade de estudar uma série de periodicidades, de uma série de propriedades químicas, né, que são distribuídas, né, ou a maneira como você organiza esses números atômicos ou esses elementos químicos em função do número de atômicos da tabela periódica, é possível você organizar os elementos químicos de algumas maneiras. Essa tabela que nós possuímos hoje, a tabela ela é organizada desta forma aqui. Aí vocês vão falar assim, pô, professor, eu nunca vi uma tabela periódica dessa maneira. Dessa maneira. Bem, nós vamos ver por que a tabela que você tenha contigo, ela não tem este formato. E nós vamos ver, né, como que a tabela periódica, então, ela é organizada. A primeira coisa que eu posso falar para vocês é o seguinte. A tabela periódica ela é organizada com uma estruturação dos elementos químicos. Existe uma estruturação dos elementos químicos em termos de linhas. Então você tem a primeira linha, você tem a segunda linha, você tem a terceira linha, você tem a quarta linha, você tem a quinta linha, sexta, sétima linha. E você tem uma estruturação em colunas. Aqui você tem uma coluna, aqui você tem a segunda coluna, aqui você tem a terceira coluna. Aí você vai falar, mas esses aqui, já vou explicar. Você tem a terceira coluna, você tem a quarta coluna, a quinta até chegar na 18ª coluna, que são os gases nobres. Muito bem. O grupo, né, tradicional dos Estados Unidos, né, ou a sociedade, a American Chemical Society, Sociedade Americana, né, de Química, eles fazem uma classificação, né, dessas colunas de duas maneiras, né, de duas maneiras. Enquanto que a IUPAC, que é a instituição, né, que estabelece parâmetros, né, ou padronizações, né, relacionados a várias coisas em termos de química, já dá a nomenclatura ordinária, ordinal das colunas.
Então eu saio do primeiro e vou a 18º. Nos Estados Unidos, ele estabelece dois grandes grupos dessas colunas. Um grupo que ele identifica como A, esse aqui, essas duas colunas chamadas de A. Essas outras, essa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, são chamadas também de A, da classe A. E essas aqui são chamadas de B, assim, e essas aqui ele é identificado como 0, que é um dos gases nobres. Veja, por que que eles fazem isso, os americanos, e não seguem de 18? Porque eles classificam os elementos químicos que estão localizados nessas colunas maiores, veja, as colunas maiores, como elementos representativos, tudo bem aqui, ó? Elementos representativos. E esses elementos aqui são chamados, esses elementos representativos ou elementos principais, são chamados subgrupo A, e existem os elementos dessas colunas que são chamados de elementos de transição. Elementos de transição. Ah, mas por quê? Qual a diferença desses elementos aqui para esses aqui? Nós já vamos ver. E também já vamos ver o que são esses elementos aqui. Uma outra questão que eu também preciso por hora que vocês saibam é o seguinte. Qual é o nome que se dá para essas colunas e qual é o nome que se dá para estas linhas? Em geral, as colunas são identificadas como grupos ou famílias e as linhas são chamadas de períodos. Tudo bem? Então, por hora, o que eu preciso que vocês saibam? Que na tabela periódica ela está estruturada em linhas e colunas, que as linhas são chamadas de períodos e que as colunas são chamadas ou chamados de famílias ou grupos. Os Estados Unidos classificam estas famílias, esses grupos, as famílias maiores, as colunas maiores, como sendo representativas ou principais, e essas famílias, né, de menor tamanho ou colunas menores são identificados como elementos de transição. E aí tem uma classificação que a gente já vai ver mais para frente e que inclui esses elementos que eu já vou falar um pouquinho com vocês. Por hora, isso que eu falei para vocês. Alguma dúvida dessa estruturação da tabela? Alguma dúvida, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá. Você não está conseguindo, Cícero? Não entendi o que você falou. Você falou que não tem, mas você não tem o... Ah, tá bom. Vou voltar lá. Vamos prosseguir. Então, o que eu falei agora, disse que a tabela está sendo estruturada na forma de linhas, na forma de colunas. As linhas representam, chamam-se de períodos, e as colunas chamam-se de famílias ou grupos. E como a IUPAC distribui essas famílias, famílias 1, 2 até a 18, e os Estados Unidos, por meio de grupos. Família do grupo A, família do grupo B. Vamos prosseguir. Já disse isso. Muito bem. Existe uma consagração de nome de famílias, gente. De nome de famílias. Né? Esta família, vou voltar aqui. Esta família aqui, que é a família 1A, ela é consagrada e chamada de família dos metais alcalinos. Essa família 2 ou 2A ela é chamada de
alcalinos terrosos. Esta família, esta família aqui, 17, ela é chamada da família dos halogênios. Esta aqui é a família dos gases nobres. E esta aqui é a família dos calcogênios. A família do oxigênio é a família dos calcogênios. Essas são as exceções de nomes, vamos assim, mais particulares, tirando essa família, esse grupo de elementos químicos que eu já vou falar para vocês. Essa família 1A é dos metais alcalinos, a família 2A alcalinos terrosos, a família 16 ou 6A dos calcogênios, a família 7A halogênios e a família 18 dos gases nobres. E as outras? As outras não tem nome específico. Você fala sempre a família do primeiro elemento, tá? A família a família 15 ou a família 5A é a família do nitrogênio. A família 14 ou 4A é a família do carbono. A família 6 ou 6B é a do cromo, e assim, cromo ou crômio, e assim sucessivamente. É isso que eu já falei. Vamos prosseguir mais um pouquinho. Como eu disse para vocês, eu ia falar um pouquinho sobre estes elementos aqui. Gente, esses elementos aqui, perceba o seguinte, muito dificilmente vocês verão uma tabela periódica estruturada dessa maneira como eu coloquei aqui. Esses elementos que vocês estão vendo aqui, todos esses elementos, eles estão contidos nesta coluna 3. Então, o que eu estou falando para você é o seguinte, do elemento 57 até o elemento 71, estão todos nessa casinha aqui, ó. Todos os elementos do número 89 até o número 103 estão nesta casinha aqui. Então, veja, se nós fôssemos, né, deixar a tabela desta forma e nós não fôssemos considerar esses elementos que estão deslocados aqui para baixo, nós veríamos a parte somente de cima da tabela e omitiríamos esses elementos aqui. Todos os elementos que estão em rosa são chamados de elementos de transição. Só que esses elementos em rosa da parte superior são chamados de elementos de transição externa. Externa porque eles estão externos, eles estão aparecendo na parte superior da tabela periódica. Enquanto esses elementos de baixo, eles são elementos de transição interna, porque são elementos que estão internos a esta casinha aqui da família 3. Ou, no caso dos lantanídeos, da série dos lantanídeos, ou da família dos actinídeos, que estão aqui na coluna, ou no grupo 3 e no período 7º. Então, veja, em geral, a tabela periódica ela é mostrada desta forma, porque ela fica menor. Em geral, não se mostra esse símbolo em que você puxa esses elementos químicos para baixo, mas, na verdade, a série, chamada série de lantanídeos, ela recebe esse nome porque o primeiro elemento, né, que faria parte aqui dessa coluna 3 no período 6 seria o lantânio, por isso que é a série do lantanídeo, e aqui actinídeo, porque o primeiro elemento chama-se actínio. E os Estados Unidos gostam por causa desta representação. Primeiro os elementos representativos, que são esses elementos, e depois os elementos de transição, são aqui em rosa. Os Estados Unidos gostam de nomear esses grupos separados por meio dos elementos representativos e os elementos de transição. Alguma dúvida? Tudo bem, gente?
Beleza. Olha só, eu vou dar uma paradinha para vocês poderem tomar uma água. Eu vou pedir para vocês, vou dar uma paradinha de uns 15 minutos, para vocês dar uma respirada aí, porque senão também haja ficar sentado. Mas eu vou pedir para vocês voltar depois, tá bom? Podemos fechar assim? Não precisa sair da sala, eu não vou fechar a sala vai ficar aberta. Eu só vou deixar o microfone aqui, o microfone, eu vou fechar o microfone, vai ficar gravando aqui, é, é, e aí a gente volta, pode ser? Beleza. Então vamos descansar um pouquinho, a gente volta aqui 15 minutos.
Isso significa que ela tá boa ou ela tá ruim? A sua internet, Cícero. Eu tô conversando com uma colega de vocês aqui também, ela não conseguiu entrar também. A pena tá falando que ela não conseguiu. Vou deixar gravado isso aqui, né? Vamos ver. Provavelmente, Caia, eu vou deixar no YouTube. Vou colocar no YouTube e vou deixar um link, aí vou deixar o link gravado, disponibilizado para vocês. Que eu acho que quando deve ficar muito grande, assim, o arquivo, e deve ficar ruim, né, para ficar lá no mudo. Acredito que eu não consiga colocar ele porque deve ficar grande. Aí a tendência é eu deixar lá bem, enfim, no YouTube, né? E aí eu vou disponibilizar o link para vocês. Aqueles que puderem ficar, eu vou pedir para que fiquem, porque eu preciso saber se dessa maneira tá bom ou não, você tá entendendo? Porque só assim eu vou saber, você tá entendendo? Porque acredito que se eu fizesse essa aula corrida, fica ruim, porque quando é corrido, você tá entendendo? A gente não tem aluno, você vai falando, né? Se bobear em 50 minutos você fala tudo, né? Então é ruim isso, por isso que eu gostaria que tivesse os alunos aí para poder. Eles vão ponderando isso, tá entendendo? A gente ir aos poucos, pra vocês entenderem.
Só aguardando mais um minutinho, né? Que não deu tempo. Acho que uma colega de vocês conseguiu entrar. Tô tentando ajudar ela para ela poder entrar aqui. Eu já vou começar, tá, gente? Mas eu tô só tentando auxiliar aqui uma colega de vocês. Uai. Moçada, voltaram já? Beleza. Vamos ver se. Só um minutinho, gente. Eu vou fazer uma gravação aqui. Vou tirar o áudio de vocês. Mas espero que acho que não vou precisar.
Viu, gente? Como eu estou gravando, eu não cortei a aula. Esse tempo que a gente ficou parado vai estar lá, você tá entendendo? Aí vocês aceleram para ver, né? Porque senão vocês vão ficar aí, né? Precisa. Prometo que eu vou aprender a editar os negócios aí, aí eu tiro essa parte que a gente cortou. Deixa eu ver se a colega de vocês conseguiu entrar agora. Eu acho que tem uma colega de vocês que está com problemas de internet. Vamos lá, moçada. Estou tentando ajudar uma colega de vocês, mas eu não, infelizmente, parece que eu não consegui. É, nós estávamos, tudo bem? Podemos ir? Todo mundo aí, após? Conseguiram descansar um pouquinho aí? Vamos em frente, a gente vai. Como o Guilherme, nem sei se o Guilherme está aí ainda, mas o Guilherme falou que não podia até meia-noite. Nossa senhora. Dia dos namorados, o cara me mata. Vamos lá. Vamos avançar aí, gente. Olha, olha só como são as coisas. A gente está vendo até agora, o que eu vi aqui com vocês foi o seguinte. Nós é, é, eu falei um pouquinho de como está sendo estruturada essa tabela periódica. Ela é estruturada em linhas e colunas, em linhas que são definidas por períodos, são chamadas de períodos, em colunas que são chamados de famílias. Algumas famílias possuem nomes específicos, já consagrados, como a família dos metais alcalinos, alcalinos terrosos, os calcogênios, halogênios, os gases nobres. Alguns não têm nomes, é o nome do primeiro elemento. E existe uma classificação que é baseada na definição da American Chemical Society, aonde que é a Sociedade Americana de Química, que divide esses elementos químicos em elementos representativos, identificados como elementos do grupo A, e os de transição, identificados como elementos do grupo B, aonde nessa casinha aqui da tabela periódica da família 3 e nessa aqui do período 6 e 7 existem todos esses elementos aqui. E que, para não ficar a tabela periódica desse tamanho, eles são tirados, né, daqui do período 6 e 7, colocados na parte de baixo da tabela, e aí você cria o que nós chamamos de elementos de transição interna, chamados de série de lantanídeos e actinídeos. Qual que é a característica desses elementos de transição? Qual que é a característica que eles têm que faz com que a American Society queira dar esse nome? Esses elementos que estão aqui, esses elementos e estes elementos aqui, eles são caracterizados por apresentarem os elétrons de valência deles em orbitais D de dado ou F de foco. Particularmente, os elementos de transição externa são elementos químicos que apresentam seus elétrons de valência localizados em orbitais D de dado. Para que vocês tenham uma ideia, o cromo, veja bem onde que ele está aqui na tabela periódica, o cromo é um elemento de transição externa, ele tem um número atômico igual a 24, então se você pegar esse número atômico e fazer a distribuição eletrônica com base aqui no diagrama de Linus Pauling,
Né? Você pega o 24, número atômico, você vai distribuindo ao longo dessa seta. Você começa aqui no 1s2, 1s, que pode caber 2 elétrons, vai distribuindo, vem aqui, 2s, 2p, 3s, e aí vai distribuindo ao longo dessa seta, você vai ter essa distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4, para dar o total dos 24. Veja que aqui você tem 10 elétrons, aqui você tem 10 elétrons, e aqui você tem mais 4, dá 24 elétrons. Então, mesma coisa, o paládio que está aqui, o paládio que tem 46 elétrons, e se nós fizermos também a mesma distribuição eletrônica seguindo aqui o diagrama de Linus Pauling, nós vamos ter Oi? A Clarissa está tentando entrar na sala. Ela pediu para ver se você consegue. Opa, claro. Acho que agora... Obrigado. Vocês têm que me ajudar mesmo, senão eu não consigo. Deixa eu ver se ela vai conseguir. Conseguiu, Clarice? Tá ouvindo bem? Consegui, tô ouvindo. Beleza. Então, veja, voltando aqui. Como vocês podem ver, esses elementos de transição, eu dei o exemplo aqui do crômio, dei o exemplo também do paládio, fiz a distribuição eletrônica dele para vocês verem que o elemento, veja bem, né? O orbital, né, mais, na verdade, o elétron mais energético, a maneira correta, né, na verdade, de se falar, não é o elétron de valência, porque está errado isso. Na verdade, é o elétron mais energético, e eu vou falar porque não é o elétron de valência. O elétron mais energético, o elétron localizado no orbital mais energético, está localizado no orbital D. Esse é a característica dos elementos de transição. Não está certo falar elétron de valência, porque elétron de valência é o elétron localizado na camada de valência. A camada de valência é a camada mais externa. O elétron de valência aqui seria esse elétron aqui, ó. 4s2 seria esse elétron. Então não está certo falar elétron de valência. É o elétron mais energético do orbital mais energético, que não significa que é o orbital que está localizado na camada mais externa. Então, o elétron localizado no orbital mais energético está localizado no orbital dedicado para os elementos de transição externa. Então, todos esses elementos aqui apresentam, se nós fizermos a distribuição eletrônica deles, os elétrons vão estar localizados, os elétrons mais energéticos, no orbital D. Está mostrado aqui pelo cromo, está mostrado aqui pelo paládio. Tudo bem aí, gente? Alguma dúvida nisso? Que eu falei aqui para vocês? Ups. Tudo bem, gente? Então, todos os elementos de transição externa, ou seja, aqueles que eu acabei de mostrar lá para vocês, eles possuem os elétrons mais energéticos deles são elétrons localizados no orbital D de W. Voltemos aqui. Quando eu vou falar deste grupo de elementos de transição, que são os elementos de transição internos, ou seja, são os elementos que estão localizados nessa caixinha aqui da tabela periódica, esses elementos, né, que são da família dos lantanídeos e dos actinídeos, os elétrons mais energéticos, novamente, são elétrons localizados em orbitais F de faca. Vamos pegar o lantânio. O lantânio, ele é esse elemento aqui, é o primeiro elemento da série dos lantanídeos. O lantânio, ele tem um número atômico 54. Se você for fazer a distribuição eletrônica com base no diagrama de Linus Pauling, você vai ver que o último orbital, o mais energético, é o 4F1, ou seja, o F, o orbital F, é o orbital do elétron mais energético. E a mesma coisa acontece com o actínio, que é o primeiro elemento da série dos actinídeos,
ele tem aqui o actínio 89 elétrons. Se você fizer a distribuição eletrônica com base no diagrama de Linus-Pauling, você vai ter o orbital mais energético, o elétron, né, mais energético, localizado no orbital F também. Isso aqui eu já falei para vocês, né? Chamado de série de lantanídeos e de actinídeos, é da série dos lantanídeos porque o primeiro elemento é o lantânio, os actinídeos é porque o primeiro elemento é o actínio. E aqui, como eu já disse para vocês, a tabela periódica é preferida, a gente demonstrar ela dessa maneira, porque você diminui justamente a tabela periódica. Né? Você diminui o tamanho dela, então você separa esses elementos que estão aqui neste espaço da família 3B, que é do escândio. Muito bem. Portanto, veja, essa forma é muito mais longa de tabela periódica do que essa aqui. Então, se prefere mostrar a tabela mais dessa maneira do que desta maneira. As duas formas estão corretas, tanto essa como essa. Essa tabela não tem nada de errado. É apenas ela ficaria, imagina a tabela que você tem nas suas mãos, imagina você colocando a série dos lantanídeos e actinídeos desta maneira aqui na sua tabela. Essa ficaria uma tabela absurdamente grande, por isso que, até por contenção de custo e manuseio da tabela, foi deixada a tabela dessa forma. Uma outra maneira de você mostrar a tabela periódica, uma maneira também menos convencional, é dessa maneira, ou seja, quem são os elementos metálicos e não metálicos.